PTU na mineração também. Bom, boa noite, pessoal. Prazer debater o assunto com vocês, alguns outros conhecidos, né? Leonardo Dias, o André também eu vi aí, algumas outras pessoas. Ô, Gabi, se você puder projetar para mim, eu te agradeço, tá? Então, eu tento aqui. Eu vou te pedindo para passar. Vocês vão observar que alguns assuntos a gente vai acabar tangenciando os pontos que o Leonardo já colocou aqui para a gente. Eu só vou tratar de alguns pontos com algumas observações do Poder Judiciário, porque às vezes não trata só de lançar, né? Eu sempre, quando eu tenho essa conversa com municípios e procuradores, eu sempre falo para o pessoal que lançar é a primeira etapa da batalha, porque começa com o lançamento e termina com o recebimento. E, às vezes, os municípios tratam de uma cobrança do IPTU como lançamento. Olha, eu criei aquela receita, mas aquela receita vai ser impugnada, conforme o Leonardo já colocou, e, às vezes, acaba indo para o Poder Judiciário como uma vitória do contribuinte, então criou-se uma expectativa daquela receita que nunca vai ser confirmada. Então, a gente vai tratar aqui do IPTU, e aí eu vou falar, inclusive, do IPTU para mineração, mas tudo aquilo que eu disser para as mineradoras, e vocês vão entender por que eu vou falar especificamente das mineradoras, vocês vão entender que essas observações elas servem para qualquer setor e até para a regulamentação dos municípios. Pode passar para o próximo slide, Gabi? Então, a gente tem que começar com a base normativa, que é aquela que o Leonardo já começou citando para a gente, que é o artigo 32. E aí, quando a gente fala do artigo 32 do Código Tributário Nacional, a gente tem que separar o parágrafo 1º do parágrafo 2º, e esse é um ponto essencial, que o Leonardo já até fez uma antecipação aqui para a gente. Tá? E como que a gente tem que analisar o Código Tributário Nacional para a gente compreender como a cobrança pode resultar num tributo efetivamente recolhido? Deixa eu só olhar meu horário aqui para não ultrapassar, tá, pessoal? Mas pode ficar tranquilo. Tá. Pode ficar tranquilo, não vou segurar vocês, não. Eu conheço muito bem, se vai ficar tranquilo, a gente vai estendendo, de repente está aqui a gente 11 horas da noite debatendo IPTU. Mas pode deixar aqui, Gabi. Tem esse perigo também. E aí, quando a gente fala do parágrafo 1º, pessoal, a gente fala das áreas urbanas, tá? Então, esse é o ponto essencial. O parágrafo 1º, ele trata das áreas urbanas, enquanto o parágrafo 2º trata as áreas de expansão urbana e as áreas urbanizáveis. E essa diferenciação, ela é essencial, principalmente quando a gente fala de mineradores. Tá? Então, o que acontece? Quando eu pegar lá o plano diretor de determinado município, ou qualquer dispositivo legal que trate da disposição territorial do município, aquelas áreas que são consideradas pela legislação como urbanas, elas devem necessariamente ter 2 dos 5 melhoramentos mantidos ou construídos pelo poder público. E por que isso é essencial, pessoal? Porque você sabe muito bem que quando uma mineradora chega em determinada área, às vezes ela constrói e mantém determinados melhoramentos. E isso não autoriza a cobrança do IPTU, conforme entendimento do Poder Judiciário. Tá? Eu vou colocar para vocês aqui daqui a pouco uma decisão do município de Nova Lima, aqui em Minas Gerais. Então, esse é o primeiro ponto. Quando vocês forem fazer a revisão cadastral, o primeiro ponto é, eu estou diante de uma área urbana, sim ou não? Estou diante de uma área urbana. Nessa área urbana, há 2 dos 5 melhoramentos previstos na legislação, meio-fio, abastecimento de água, esgoto, rede de iluminação ou escola primária. Lembrando, essa escola primária, esse posto de saúde, é uma mensuração de 3 quilômetros em linha reta. Tá? Não é passando por vias públicas. Eu já estive em casos de perícia que em vias públicas dava 5 quilômetros e em linha reta dava 3 quilômetros, por essa razão foi validada a cobrança. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ficar segregado aqui. Tá? Então, eu estou diante de uma área urbana, o meu plano diretor diz que determinada é área urbana, então, por essa razão, eu tenho que verificar os melhoramentos. Ok. E se eu estiver diante de uma área de expansão urbana, que é o ponto que o Leonardo iniciou aqui para a gente, e agora eu vou aprofundar um pouco mais. Na área de expansão urbana, os melhoramentos não são exigidos. O Leonardo colocou muito bem, matéria já pacificada pelo STJ por meio da súmula 626. Eu não preciso exigir o melhoramento nas áreas de expansão urbana. Porém, eu preciso exigir o loteamento aprovado pelos órgãos competentes. E esse é um ponto essencial. Se eu tivesse que dizer para vocês hoje, principalmente em mineradoras, ou qualquer indústria que esteja em uma área em que ali, de expansão urbana ou não,
o maior problema de cancelamento de cobranças hoje do IPTU por parte do Poder Judiciário reside no fato de que determinadas áreas não são objeto da lei do parcelamento do solo. Principalmente quando a gente fala de mineradoras, em que as áreas são muito grandes, então você pega a matrícula, está lá, gleba rural. E aí, quando você pega a gleba rural, o contribuinte vem, como exceção de prescritividade, embargos de execução, ação anulatória, e diz no processo, olha, a minha área não foi loteada. Então, por mais que essa área esteja em uma zona de expansão urbana, por mais que ela esteja ali, a cobrança não está autorizada. Por quê? Porque exige-se o parcelamento do solo. Por que que isso é importante para a gente observar aqui? Porque eu vejo muitos municípios simplesmente dizendo, olha, como que a gente consegue aumentar a arrecadação do IPTU? Pega determinada área e coloca na norma que aquela área passa a ser de expansão urbana, o que, em tese, desclassificaria o ITR e passaria a justificar a cobrança do IPTU. Mas precisa verificar, aquele território, de modo geral, vem sendo objeto de parcelamento do solo? Não. Então, ainda que a gente faça essa alteração, provavelmente teremos problema no Poder Judiciário. Vou colocar para vocês algumas decisões nesse sentido daqui a pouco. E aí é importante, quando a gente vai tratar do artigo 32, a gente entender a lógica. Por qual razão é dessa forma? Né? Porque vejam bem o que o legislador pensou lá no Código Tributário Nacional. Olha, qual que é o diálogo que essa lei tem com aquele que interpreta? Qual o diálogo que essa lei tem com o município? Ela diz o seguinte, olha, município, se você me diz que determinada área é urbana, eu, legislador, vou exigir de você algum indício de urbanização para cobrar o IPTU. Ou seja, eu exijo que você, município, tenha construído algum tipo de melhoramento público naquela área. Porque você está me dizendo que ela é uma área urbana. Então, eu quero ver os melhoramentos para justificar essa cobrança. Ah, mas determinada mineradora chegou numa área que era inóspita e ela construiu os melhoramentos e ela mantém os melhoramentos com recursos privados. Isso autorizaria a cobrança do IPTU? Não. Por quê? Porque vejam bem que o final do parágrafo 1º, na última trecho antes da vírgula, diz construídos ou mantidos pelo poder público. Construídos e mantidos pela iniciativa privada, não autoriza a cobrança do IPTU. O município pode até fazer o lançamento, mas provavelmente essas grandes corporações, que normalmente têm bons advogados, eles vão conseguir esse cancelamento do Poder Judiciário. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o que o legislador está dizendo? Se você me diz no seu plano diretor que essa é uma área urbana, eu quero ver melhoramentos urbanos. Então, são esses 5. E aí vem o parágrafo 2º, que diz, veja bem, quando você me diz que uma área de expansão urbana, de fato não faz sentido eu exigir melhoramentos públicos naquela área. Por quê? Porque você está me dizendo que você planeja urbanizar aquela área. Você tem um projeto de crescimento de urbanização daquela área. Então, eu não vou exigir a prova da urbanização, que são os incisos 1 a 5 que o Leonardo citou para a gente aqui. O que tem que acontecer, na verdade? A lei vai exigir um indício mínimo de urbanização, um indício mínimo de planejamento dessa urbanização, que é o loteamento. Então, se não há loteamento, o que há na realidade é uma área, digamos, rural, né? Uma área que não foi objeto de lei de parcelamento do solo, que não tem nenhum indício de urbanização. Dessa forma, a cobrança seria pelo ITR, que a gente pode até falar em algum momento, que eu acho que seria interessante, porque agora há uma possibilidade dos municípios firmarem convênio com a Receita Federal e ficarem com 100% do ITR, que é de competência da União. Então, vejam bem, o que o artigo 32 diz é isso. Então, os municípios, na preparação dessa cobrança, eles precisam, antes de sair emitindo boletos, avaliar o seu território. Né? Como está o meu território? Aquilo que eu chamo de urbano está devidamente com os melhoramentos construídos ou mantidos pelo poder público? Faz sentido se eu tenho determinada mineradora, então eu avaliar se eu deveria manter a construção daquela, a estruturação daquelas vias e a manutenção daquelas vias para justificar a cobrança do IPTU? Determinada área, determinada mineradora ou determinado empreendimento grande que existe ali naquele território, eu pego a matrícula, o Leonardo já explicou para a gente aqui que eu posso muito bem fazer esse pedido para o tabelião
sem nenhum pagamento de emolumento, eu vejo lá que está lá gleba rural. Será que não faria sentido a gente avaliar o parcelamento do solo naquele território para justificar a inclusão do parágrafo 2º? É esse planejamento e essa estruturação da arrecadação que deve ser avaliado por parte dos municípios. E eu vou colocar decisões judiciais mostrando para vocês que cobranças que não obedecem essa lógica que eu estou colocando aqui, elas fatalmente serão canceladas pelo Poder Judiciário. Tá? Então, é aquilo que eu digo, lançar o IPTU é uma primeira etapa, receber o IPTU é outra etapa, e por isso que o lançamento, conforme as normas específicas, é essencial, porque senão fica naquela percepção de que os recursos não são devidamente auferidos pelos municípios. Tá? Gabi, se você puder passar para o próximo slide, eu agradeço. Perfeito. Vejam bem esse caso de Nova Lima que eu coloco aqui para vocês. Pessoal, só um momento aqui, que aqui na minha casa já está fazendo tanto frio que eu já estou com o aquecedor ligado. Sim, o inverno já chegou para a gente aqui. Né? Então, vejam bem que essa decisão é uma decisão proferida pelo juízo de Nova Lima, tá? Numa mineradora que fica lá aqui em Nova Lima, e naquele caso específico, a mineradora construiu e ela mantém todos os melhoramentos, tanto as vias, quanto o fornecimento e abastecimento de água, quanto a estrutura e a subestação de energia. O município lavrou a cobrança do IPTU, a mineradora foi para o Poder Judiciário e o Poder Judiciário deferiu, inclusive em sede de liminar, tá? Ou seja, essa mineradora não paga o IPTU naquele território, ainda que ela esteja em área de expansão urbana. Por quê? Porque naquele caso o juízo reconheceu que não há nenhum dos melhoramentos que são mantidos ou construídos pelo poder público, todos esses melhoramentos foram construídos pela mineradora e a área onde a mineradora está localizada é uma área que não foi objeto do parcelamento do solo. Resultado, mais de 20 milhões de reais de IPTU cancelados aqui pelo Poder Judiciário. Tá? Então, isso aqui é o quê? Uma falta de estruturação na cobrança do IPTU, que simplesmente lavrou porque está numa área de expansão urbana, estando em área de expansão urbana, eu já vou lavrar a guia. E aí, nesse caso, né, a mineradora foi para o Poder Judiciário e conseguiu a decisão favorável. Coloco aí para vocês um processo que foi ajuizado lá em 2016. Tá? Gabriela, se puder passar mais um slide. O número do processo está aqui para quem quiser consultar. Tá? Aí aqui, essa decisão judicial, que também é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vejam que ela trata da área de expansão urbana. Então, vejam que ela diz categoricamente, não comprovada a existência e registro do loteamento, requisito expressamente previsto no parágrafo 2º do artigo 32 do CTN, não incide a cobrança do IPTU do imóvel, ainda que ele esteja inserido na área urbana ou na área de expansão urbana. Tá? Então, essa preparação ela é essencial, ou seja, não basta ampliar a área de expansão urbana do município, é necessário também que a determinado território tenha sido objeto de parcelamento do solo. Tá? Então, essa decisão fica aí, essa decisão é amplamente replicada em outros casos, tanto casos mais antigos quanto casos mais recentes. Tá? Então, é importante ter essa visão. Eu diria para vocês que hoje a maior parte das mineradoras ou os grandes empreendimentos, eles conseguem... Porque, assim, quando você fala em contribuintes menores, né, pessoas físicas, acaba que as suas residências, elas, de fato, foram objeto de loteamento. Mas quando a gente fala das grandes corporações, que são aquelas que poderiam recolher o IPTU em valores expressivos, né, um contribuinte só recolhendo em valores expressivos, normalmente não há o loteamento. Então, eu diria para vocês que a maior parte dos cancelamentos das cobranças hoje dos IPTUs, dos grandes valores, eles são cancelados com base no parágrafo 2º do artigo 32, que pouca gente observa, tá? Pouca gente acaba observando essa parte final do dispositivo lá, que exige o loteamento para justificar a cobrança do imposto. Tá? Gabriela, pode ficar à vontade. Vou passar aqui. E aí, a título de curiosidade, eu só coloco aqui o artigo 15, principalmente quando a gente fala de municípios menores, né, do Decreto-Lei 66 de 57, que é aquele que diz o seguinte: a regra do IPTU é a regra do território, né? Então, como o Leonardo já colocou para a gente aqui no primeiro momento, o que é o imóvel rural? O imóvel rural, ele é por exclusão. Imóvel rural é aquilo que não é o imóvel urbano. E o que é o imóvel urbano? É aquilo que o artigo 32 do CTN diz para a gente,
O imóvel urbano é aquilo que o plano diretor do município diz que é, desde que existam os melhoramentos, ou então a área de expansão urbana, desde que exista o loteamento para justificar a cobrança do IPTU. Mas há uma exceção, e essa exceção deve ser observada pelos municípios também, que é uma exceção vinculada a uma atividade rural. Então, naquelas situações em que determinada propriedade exerce de forma comprovada a exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, nesse caso, ainda que ela esteja localizada em área urbana, a cobrança será do ITR e não do IPTU. Lembrando, mineração não é extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Então, se determinada mineradora estiver nessas áreas, ela não pode invocar o artigo 15. Já identifiquei esse erro em diversas oportunidades. Ela não pode invocar, porque a atividade de mineração é uma atividade extrativa mineral, e uma atividade extrativa mineral não está prevista na regra de exceção do artigo 15 do Decreto-Lei de 66, tá? Do Decreto-Lei de 57 de 66. Então, é só a título de curiosidade para vocês aqui. E aí pode passar mais um. Aí, voltou. Aí. Essa é a súmula 626 que o Leonardo citou para a gente na primeira apresentação e eu trago aqui. Então, vejam que o que o STJ fez foi diferenciar. Olha, a incidência do IPTU numa área de expansão urbana, ela não exige os melhoramentos. E aí isso é muito comum. O determinado contribuinte vem e diz, olha, estou em área de expansão urbana, não tem melhoramento e por essa razão não quero pagar IPTU. O município, em eventual processo administrativo ou orientação administrativa interna, tem que dizer, meu amigo, o STJ já decidiu que não precisa de ter melhoramento. Por quê? Porque é uma área de expansão urbana. Não adianta você exigir de mim melhoramentos. Eu estou urbanizando aquela área ainda. Ela está em processo de urbanização. Então, eu não tenho que comprovar os melhoramentos. Em contrapartida, né, o município vai ter que verificar se há o parcelamento do solo. Então, aqui é uma súmula do STJ, ela é vinculante para o Poder Judiciário. Tá? Então, o Poder Judiciário deve obedecer essa súmula. Então, se qualquer pessoa, seja ela jurídica, de direito público, ou seja ela privada, né, o contribuinte, ou qualquer município, eles podem invocar a aplicação dessa súmula. É muito comum, por exemplo, que municípios às vezes não saibam dessa súmula, determinado contribuinte diz, olha, não tem melhoramentos no meu território em área de expansão urbana, por essa razão não quero pagar o IPTU. Bastaria o município protocolizar uma petição dizendo, nesse caso específico, a súmula 626 do STJ dispensa a comprovação dos melhoramentos. E por essa razão, não há procedência na alegação do contribuinte, que deve justificar o encerramento da ação com prognóstico favorável aos municípios. Tá? Então, essa súmula também é importante, eu deixo aqui para vocês a título de curiosidade. Tá? Então, quando a gente fala da mineração, o ponto essencial é esse. A mineração, ela carrega consigo a estrutura. Né? Por quê? Porque a mineração, ela tem uma característica muito específica, e aí, eu volto a dizer, quando eu digo da mineração, toda essa orientação serve para qualquer empreendimento com a mesma grandiosidade de estrutura da mineração. Tá? A mineração, ela carrega consigo a estrutura, por quê? Porque ela tem uma característica que é a rigidez locacional. Né? Diferente da Amazon, por exemplo, quando vai pensar onde ela vai construir o seu depósito, a mineração, ela necessariamente a atividade tem que ser construída, né, e desenvolvida onde Deus colocou o minério. Não tem como fugir muito dali. Então, a mineração, ela chega e, em regra, ela constrói a sua própria estrutura. E a construção da sua própria estrutura não justifica que os municípios possam cobrar, a não ser que os municípios façam um alinhamento, que eles passem a tratar e fazer a manutenção daquelas vias públicas ou daqueles melhoramentos mediante recursos públicos para atrair a sua competência de cobrança do IPTU, sem que, eventualmente, essa cobrança possa ser questionada no Poder Judiciário e os contribuintes acabem perdendo aqui a discussão. Tá? Gabriela, pode passar para o próximo slide? Porque aí eu já vou entrar no IPTU verde. Tá? Quando a gente fala do IPTU verde, pessoal, aí, então essa estrutura da mineração, a gente pode desenvolver dúvidas específicas quando a gente for falar de como os municípios podem mitigar aqui eventuais riscos de não receber os seus créditos tributários. Tá? Quando a gente fala do IPTU verde, essa é uma novidade que não é tão nova assim. Ela já está lastreada na parte inicial daquilo que o Leonardo falou para a gente, sobre métodos que os municípios podem de angariar novas formas de arrecadação. Mas o que é o IPTU verde? Né? Quando a gente for falar assim, a gente vai entender o que é esse critério de cobrança do IPTU, ele tem que tratar necessariamente de algumas previsões que estão lá na Constituição. Né? Então, quando a gente pega lá no artigo 23, por exemplo, da Constituição, ele diz que é competência comum
da União, estados e municípios, a proteção ao meio ambiente. Então, essa aqui é o que algumas pessoas chamam, na minha visão, de forma questionável, de norma programática, mas, na verdade, é uma condução e uma orientação constitucional para que a administração pública proteja o meio ambiente com todas as formas legais possíveis. Quando a gente avança, e a gente vai tratar lá do artigo 145 da Constituição, que é o que trata do que a gente chama de Constituição tributária, né, é uma parcela da Constituição que trata especificamente dos tributos, ela diz lá no seu parágrafo 3º que o sistema tributário nacional deve observar também a defesa do meio ambiente. Tá? Então, a gente vai formando aqui a obrigação das pessoas públicas de direito público, né? As pessoas de direito público, a obrigação de proteção do meio ambiente. E a gente vai falar como, que não é apenas com fiscalização. Quando a gente falar no artigo 170 da Constituição, ela diz que a ordem econômica, né, também trata da ordem econômica ali, ela diz que ela deve justificar a defesa, ela deve tratar da defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado. Quando a gente observa um tributo, né, todo tributo ele tem uma dupla característica. A primeira delas é a característica fiscal, que é aquela que é elementar para todos nós, que é o tributo e a finalidade de arrecadar dinheiro aos cofres públicos. Essa é a finalidade fiscal de determinado tributo. Mas todo tributo também tem uma característica extrafiscal. É aquela característica que não é colocar recursos nos cofres públicos, né? E essa característica é o que a gente chama de norma indutora. É quando o tributo tem uma característica de induzir determinados comportamentos. Vou dar um exemplo característico para vocês aqui, que todos vocês sabem muito bem. Quando a gente pega o IPI, por exemplo, ele é um tributo gravado de um alto teor de extrafiscalidade. Ou seja, tanto é que as suas alíquotas podem ser manipuladas por decreto. Quando a economia não está muito bem, o que a administração pública faz? Ela vai lá e zera o IPI dos carros 1.0, ela vai lá e zera o IPI da linha branca. Com o quê? Com uma finalidade de induzir determinado comportamento. O comportamento de movimentar a economia. Né? Quando o Leonardo colocou para a gente aqui também, por exemplo, das alíquotas do IPTU, para evitar, por exemplo, situações como especulação imobiliária ou até mesmo, né, terrenos que não são construídos em determinado município, a municipalidade pode o quê? Aumentar a alíquota com o quê? Com uma finalidade. E qual é a finalidade? Induzir o comportamento construtivo. Induzir o comportamento para que aqueles contribuintes possam construir naquele determinado propriedade. Por quê? Porque ele começa a observar que o IPTU fica muito caro sobre o lote. Essa mesma característica, ela também existe para o ITR. Quando você pega o ITR, as alíquotas do ITR chegam a 0,45% até 20%. Vejam bem, se eu estou falando de uma alíquota de 20% do ITR, eu estou dizendo que a cada 5 anos o contribuinte entrega 100% do valor do seu imóvel para a administração pública, nesse caso, União ou município, se ele tiver convênio com a União. Né? Qual que é a finalidade de um IPTU com tantas alíquotas variáveis? Induzir o comportamento de cumprir a função social da propriedade. E é o quê? Utilização da terra. Tá? Então, vejam que a Constituição ela já induz que a administração pública, nesse caso, os municípios, tenham um perfil e tenham uma norma e tenham uma finalidade, uma postura de criar métodos fiscais de incentivo à proteção ao meio ambiente. E como a gente pode tratar dessas características aqui quando a gente fala do IPTU verde? Lembrando que isso aqui também, tá, pessoal? Eu estou falando da questão estritamente técnica, mas a gente não pode ignorar o apelo político que tem a criação de IPTU verde no âmbito dos municípios atualmente, né, que demonstra uma preocupação da administração pública com a proteção ao meio ambiente. Então, isso aqui também é um discurso institucional muito interessante, desde que, obviamente, muito bem implementado. Pode passar, por favor, Gabriel. Perfeito. Então, o que seria esse IPTU verde? Ele é um programa de incentivo fiscal, né, que pode ser fornecido por alguns municípios com a finalidade de regularização de algumas áreas e de algumas práticas que são consideradas boas práticas na perspectiva do município.
né? Ou seja, o município vai conceder descontos do IPTU, e aí eu vou pegar aqui inúmeros exemplos de municípios que têm esses descontos, e eles variam, né? Conforme, obviamente, a avaliação da receita do município. Então, há municípios que concedem descontos de 1%, mas outros concedem desconto até de 20%, a depender do grau, né? Então, por exemplo, o município de Salvador, ele tem selos. Tem o selo bronze, tem o selo ouro. Aquele contribuinte que consegue o selo ouro, ou seja, ele consegue atender uma série de regulamentações ambientais, e eu não estou falando aqui só da iniciativa privada, não só dos grandes empreendimentos, mas estou falando também do pequeno, agora da pessoa física também, ele recebe um desconto maior. Né? E acaba que isso incentiva a proteção ao meio ambiente, simplifica o trabalho fiscalizatório dos municípios, que eu sei que são complexos, né? A obtenção de licenças ambientais para os municípios, eu sei que é um problema também. Então, nesse caso, esse desconto pode incentivar uma boa prática. Acaba que o trabalho fiscalizatório do município reduz, porque o próprio contribuinte passa a ter um interesse financeiro no cumprimento daquelas regras ambientais. Tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, mas eu vou tratar no próximo slide de exemplos concretos. Se você puder passar, Gabriela, para a gente, por favor. Então, aqui eu coloco um breve resumo, como esse material vai ser fornecido para vocês, né? Que é um trabalho de sustentabilidade urbana para conceder descontos para proteção e preservação do meio ambiente. Mas há um outro benefício indireto que os municípios devem observar, que é a criação de empresas especializadas em tecnologia sustentável. Tá? Então, esse benefício é interessante. Por quê? Porque os municípios vão poder, nesse caso, criar e gerar empregos e movimentar a renda e a economia da cidade a partir de práticas ambientais sustentáveis que ensejarão desconto aos contribuintes. E essas práticas vão gerar, num primeiro momento, recolhimento de ISS, num segundo momento, recolhimento de IBS e CBS, principalmente a IBS, que será compartilhado com os municípios após a implementação da reforma tributária. Então, vejam que a arrecadação aqui, ela não vem só de forma do IPTU, e não só na forma de cumprimento das práticas ambientais e, obviamente, uma melhora na percepção pública de que o município tem uma preocupação ambiental, mas vem também na forma de novos tributos a partir do desenvolvimento de novas empresas no âmbito dos municípios. Tá? Então, pode passar, por favor, galera. Nesse caso aqui, eu trouxe alguns exemplos de critérios que podem ficar mais palpáveis para vocês compreenderem o que eu estou falando. Então, por exemplo, o que alguns municípios costumam conceder quando a gente fala de benefícios aqui para a redução do IPTU. Instalação de sistema de energia solar pode gerar desconto, né? Captação e reutilização de água de chuva, desde que, obviamente, comprovado a partir do momento que o município estrutura um processo administrativo para que o contribuinte vá lá, faça o protocolo e comprove, né, que ele tem um sistema de captação e utilização de água de chuva. Se ele fizer isso, ele pode receber um desconto no IPTU. A arborização adequada conforme um plano determinado do município. Então, o município não precisa promover toda a arborização que ele entende que é adequada. Ele pode transferir isso para o contribuinte, desde que o contribuinte receba uma contrapartida para induzir o seu comportamento a fazer. E essa indução pode ser mediante o desconto do IPTU, que está plenamente autorizado e reconhecido pelo Poder Judiciário, né, e pela Constituição. Ou então, outro elemento, construção sustentável com uso de materiais ecológicos, conforme a pretensão do próprio município. Principalmente quando a gente fala de grandes empreendimentos, grandes empresas que vão chegar, às vezes com questões ambientais que precisam ser avaliadas no detalhe pelos municípios, é interessante que os municípios regulamentem esse desconto. Por quê? Porque simplifica o processo fiscalizatório, melhora a perspectiva pública, né? Utilização de telhados verdes, isso aqui costuma acontecer muito em municípios, né? Que é a utilização de telhados verdes, ou campos gramados com a finalidade de aumento da arborização municipal, também pode ser um elemento de concessão de desconto conforme determinados selos. E aí um último elemento que vem sendo reconhecido por muitos municípios, o município de Lauro de Freitas colocou na sua regulamentação, o município de Salvador colocou na sua regulamentação recente também, que é a redução do valor venal do imóvel, que pode chegar até 80%, naquelas hipóteses, por exemplo, de área de preservação permanente, ou áreas que têm, devidamente regulamentadas, impedimento de construção, né? Ou seja, terrenos declarados como não edificáveis e que não podem ser economicamente explorados. Redução desses valores, por quê?
desde que devidamente regulamentado. Se há um grande problema no âmbito dos municípios hoje, é a falta de formalização dessas áreas. Então, o município não tem essas áreas devidamente formalizadas, fica naquela discussão se precisa ir para a matrícula ou não precisa, se precisa ir para o CAR, não precisa, se precisa estar no CAFIR ou não precisa. Então, fica essa discussão eterna. Então, o que os municípios podem fazer? Induzir esses comportamentos, né? Então, por exemplo, o município de Salvador, ele concede um desconto de até 80% na área, na área do imóvel, no valor venal do imóvel, se for uma área que não pode ser construída. Por quê? Ela não pode ser construída desde que exista, obviamente, né, uma imposição legal ambiental, como é o caso da área de preservação permanente. Né? Então, seria interessante, e é isso que entra naquela sugestão inicial do Leonardo, de a necessidade de revisão e atualização do Código Tributário Municipal para trazer boas práticas ambientais. Tá? Então, essa estrutura aqui, vejam que ela reduz o custo do município com o cumprimento de determinados itens, de determinadas normas, de determinadas ideias e planejamentos que ele pode transferir para o contribuinte, mediante um incentivo financeiro com a redução da carga tributária, o que é plenamente autorizado pela Constituição. Não vai ter discussão aqui por parte do Ministério Público, não vai ter discussão por parte do Tribunal de Contas. Por quê? Porque há autorização, e não só autorização, como orientação constitucional para que isso aconteça. Tá? Então, pode passar para a próxima etapa. Né? E aí, por fim, eu coloco aqui para vocês verem que essa ideia é uma ideia que vem ganhando tração no país, que são muitos municípios que já têm o IPTU verde. Coloquei aqui o exemplo só para alguns, né? Poderia, por exemplo, colocar aqui ainda mais municípios, mas vejam que muitos municípios, inclusive algumas capitais, já têm regulamentação para tratar do IPTU verde, concessão de descontos, com a finalidade de cumprir a regra constitucional de proteção do meio ambiente. Tá? Pessoal, o que eu gostaria de tratar com vocês nesse primeiro momento seria isso. Estou à disposição aqui no momento de debate. Deixa eu ver se eu cumpri meu horário. Cumpri meu horário, 19 minutos. Então, se vocês quiserem algum outro debate, estou à disposição aqui para a gente tratar do assunto. Tá bom? Obrigado.